Reportagem exclusiva publicada no site da Folha na quarta-feira revelou um esquema de corrupção milionário no coração da Prefeitura de São Paulo. As fraudes tiveram início durante a gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab e vieram à tona com o trabalho da Controladoria Geral do município. No esquema, empresas entravam com um pedido de habite-se na Prefeitura. Esse processo envolve a quitação de ISS, Imposto sobre Serviços. Agentes fiscais da Prefeitura emitiam uma guia com valor muito acima do real. Para reduzir o valor, os funcionários pediam o depósito na conta de um dos suspeitos de integrar o esquema. Após o pagamento, a certidão de quitação do ISS era liberada com um valor muito abaixo do cobrado inicialmente. O principal suspeito na quadrilha é Ronilson Bezerra Rodrigues, subsecretário da Receita Municipal na gestão Gilberto Kassab e diretor de finanças da SP Trans na gestão Fernando Haddad até junho. O patrimônio amealhado pela quadrilha é estimado em mais de 80 milhões de reais. Inclui um prédio em Juiz de Fora, onde um dos suspeitos tem apartamento duplex, uma pousada em Visconde de Mauá e veículos e motos de luxo que foram apreendidos na operação. Os advogados dos servidores acusados afirmam que seus clientes são inocentes. Até agora, 4 pessoas foram presas, mas a suspeita é que existam outros envolvidos. Bom, eu estou aqui para falar sobre esse assunto com a colunista da Folha, Mônica Bergamo, que revelou o esquema milionário na Prefeitura, e com o Rogério Pagnan, que no ano passado, também na Folha de São Paulo, com exclusividade, revelou um outro esquema que envolvia licenças para construção de imóveis no chamado caso Aref. O esquema atual, Mônica, que você revelou, mostra um desvio na casa de 500 milhões de reais, que daria para pagar mais de um ano, bancar a tarifa em R$3 sem o aumento que a Prefeitura quis dar e foi derrubado. E o esquema do Hussein Aref Saab, revelado ano passado, na casa dos 50 milhões, só em imóveis que ele teria amealhado com o esquema. Quer dizer, a sensação é que é um ralo. Pois é, a gente fez uma entrevista com o prefeito e a pergunta foi exatamente essa. Teve aumento de imposto, de IPTU, e isso vai continuar saindo pelo ladrão, como a gente tem essa sensação, porque a corrupção na cidade é uma corrupção que a gente vê de perto. E aí ele disse que não, que na verdade está se combatendo a corrupção como nunca, porque a Controladoria Geral do município recém-criada faria um trabalho de inteligência proativo. Os órgãos que existiam até então, como corregedoria, não faziam, porque eram órgãos que recebiam denúncias. Eu até perguntei objetivamente se existem novas investigações. Ele disse que não sabia direito, mas que depois ele acabou falando sim, desde coisas corriqueiras, corrupção pequena, corriqueira, até esquemas mais profundos. Outra coisa que precisa ser explicada também, como é que esse pessoal trabalhou tanto tempo desviando tanto dinheiro sem uma fiscalização? Primeiro, questiona-se a competência administrativa dos secretários e do prefeito. Eram 2 esquemas milionários que funcionaram por muito tempo. O próprio ex-prefeito Gilberto Kassab, que estava à frente da prefeitura quando esse esquema funcionou, ele fez questão, é algo sutil, mas ele fez questão de deixar muito claro que o secretário tinha autonomia para fazer a nomeação. E esse secretário, todo mundo no bastidor sabe que era o secretário que estava sob a esfera de influência do ex-prefeito José Serra. Então, nessa questão da responsabilização, no bastidor, a gente sabe que o que se tenta é isolar isso, um empurrando para o outro, e embora objetivamente a responsabilidade seja de quem estava no comando da prefeitura. Eles sempre alegam o seguinte: são técnicos, funcionários de carreira. São concursados que não entraram na nossa gestão e que foram aproveitados pelo secretário, servidores concursados. Embora nos 2 casos eles ocuparam o cargo de nomeação política na gestão Kassab. Ele nomeou tanto o Aref, ganhou projeção na gestão Kassab, como o Ronilson ganhou projeção na gestão Kassab. Em relação ao crime, a apuração foi iniciada e foi na nossa gestão e concluída pelo prefeito Haddad. Agora, em termos políticos, o que vocês acham que pode acontecer? Uma das primeiras providências que o prefeito Fernando Haddad tomou foi telefonar para o ex-prefeito Gilberto Kassab, que é de um partido aliado ao governo federal, que vai inclusive trabalhar para a reeleição da presidente Dilma,
para dizer que a investigação é uma investigação técnica, que não tem nenhum ressentimento político, etc. Me parece, por tudo que eu acompanhei de perto, que não existia uma intenção deliberada do prefeito Haddad de pegar algum esquema do Gilberto Kassab nesse caso. Eu acho que, de fato, me parece que foi um trabalho autônomo da Controladoria e não existia uma intenção deliberada, vamos aqui estourar a imagem do prefeito Kassab. Agora, independentemente disso, eu acho que já existia uma rota de colisão e o que o ex-prefeito Gilberto Kassab tem reclamado é da maneira como foi divulgada essa operação, tentando julgar tudo para a administração dele, sendo que esses funcionários ainda eram servidores da prefeitura. Wagner, no caso do Aref, que você e o nosso colega Spinelli divulgaram aqui na Folha, havia primeiro a notícia de que ele havia enriquecido, comprado 106 imóveis, valor de 50 milhões, etc. Mas alguém pagou por isso, que são os corruptores. Quer dizer, depois se descobriu que várias empresas que tinham empreendimentos imobiliários, inclusive shoppings em São Paulo, haviam pago propina para o setor do Aref, para o próprio Aref, para obter as vantagens. Do Aref, em princípio, a cidade é prejudicada da mesma forma, mas não tem uma coisa nociva que é deixar de arrecadar imposto. É muito mais nocivo para a população esse esquema desvendado agora do que do Aref.